Meus queridos irmãos e minhas irmãs, na quinta-feira que passou, eu comecei uma catequese homilética aqui na igreja a respeito de algumas partes da missa, para que a gente possa, com dignidade, celebrar com proveito aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos deixou. E hoje eu queria partir da primeira oração da Santa Missa, aquela que o sacerdote diz: oremos. É a oração chamada de oração da coleta. Por quê? Porque ela vai reunir todas as intenções da missa que todos os fiéis trazem no coração. É por isso que nesse momento o sacerdote ali, ele explicita a intenção pela qual todos nós vamos rezar, onde o sacrifício da missa vai ser oferecido pelaquela intenção que nós ali anunciamos. Está sendo ofertada a Deus naquela intenção, para proveito próprio daquela pessoa, seja ela viva, se for uma missa de ação de graças, seja ela falecida, se a missa for em sufrágio da pessoa que partiu para a casa do Pai. Se porventura a missa não tem ali uma intenção particular, o sacerdote, ele reza oremos, ele para um pouco e ele mentaliza a intenção que ele está rezando ali a missa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também posso dizer, lembrar e ensinar quem não sabe. Não existe na Igreja Católica missa sem intenção. Toda missa celebrada deve ter uma intenção, seja ela pública, quando a gente anuncia nas preces, seja ela no coração do sacerdote. Mas toda missa tem que ter uma intenção pela qual nós estamos aplicando a missa. Aos domingos, o sacerdote é chamado pela igreja a aplicar pelo menos uma missa na intenção do povo que Deus a ele confiou. Então, vocês aprendam para participarem bem da Santa Missa. Todas as vezes em que nós formos celebrar uma missa, se tiver intenção particular, todos nós rezamos por aquela intenção e juntamos as nossas intenções na missa que nós participamos. Se porventura não tiver nenhuma intenção pública, vocês devem formular no coração um pedido a Deus. Não existe missa sem uma intenção pela qual ela é celebrada. Depois, a oração do ofertório, a oração depois que nós fazemos o ofertório na igreja, é a oração que ali os cristãos vão ofertar a Deus os dons, como eu falei na semana passada, sejam os dons materiais, sejam os dons espirituais. E nós devemos ofertar a Deus. Muitas vezes o sacerdote está ali rezando, vocês muitas vezes participam da missa,
mas não tomam consciência daquilo que nós estamos celebrando. Não é para preencher tabela, para cumprir tabela, não. A oração, ela está sendo dirigida a Deus. Observem vocês que raramente o sacerdote celebrando a missa ali, ele olha para vocês. Ele deve voltar o olho dele para a Eucaristia, para o missal, para a cruz. E ele só olha para o povo, pelo menos deveria ser assim, quando ele vai fazer uma monição ao povo, uma exortação, como por exemplo, o Senhor esteja convosco. Aí ele olha, porque nesse momento ele não está se dirigindo ao Pai, mas ele está se dirigindo ao povo. Tanto que no outro rito, aquele que comumente as pessoas dizem que o padre está celebrando de costas para o povo, que é uma interpretação errada. O rito, aquele rito lá, nesse momento o sacerdote virava para o povo e dizia: o Senhor esteja convosco. Por quê? Porque ele estava se dirigindo ao povo. Então, ali o sacerdote está rezando, oferecendo o sacrifício de Cristo ao Pai, na força do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual nós formulamos um pensamento, uma intenção ao participarmos da missa. É a gente dizendo assim: ó Pai, olha para Laurêncio, que morreu há 54 anos. Ó Pai, lembra para Antônio, que morreu há 1 ano e pouco. Ó Pai, nós te oferecemos o sacrifício do teu filho na cruz, morto por nós, por fulano que está doente. Oferecemos por fulano que está aniversariando. Oferecemos por fulano que está fazendo aniversário de enlace matrimonial. Ou seja, nós estamos ofertando ao Pai o mesmo sacrifício de Cristo no Calvário, só que agora de um modo incruento, ou seja, sem derramamento de sangue. Essa é a teologia sacrificial da Santa Missa. Depois, existe outra oração da missa, que é a oração pós-comunhão. Depois que todo mundo comunga, o sacerdote mais uma vez diz: oremos. E ali o sacerdote, com o coração agradecido a Deus, em comunhão com o povo que Deus a ele confiou, agradece a Deus a graça de ter vindo habitar nos corações, de ter vindo adentrar na vida dos cristãos, espiritualmente e sacramentalmente. Muitas pessoas não conseguem entender essa mística da Santa Missa, mas é importante que aos pouquinhos a gente vá compreendendo. Para quê? Para que a gente possa de verdade entender o mistério que nós celebramos. Existe também na igreja, na liturgia da Eucaristia, na liturgia eucarística, na celebração eucarística, algo muito importante, que é o silêncio eucarístico. Aqui são poucos os momentos, porque de certo modo, graças a Deus, vocês já aprenderam a participar de missa, embora de vez em quando já tenha uma criança bagunçando aqui e ali, e a mãe, o pai e o parente parece que não tem senso, que está atrapalhando os outros rezarem. Porque igreja é lugar de silêncio. Mas dentro da própria liturgia, vários momentos deveriam se observar esse silêncio, como por exemplo,
Oremos. O primeiro, o silêncio deveria pairar na igreja, o padre deveria dar uma pausa ali, para que todo mundo tomasse consciência do que está se celebrando e depois rezar. O silêncio deveria acontecer também na liturgia da palavra, onde depois de proclamada a palavra, o sacerdote deveria parar um pouco ali sentado, esperar as pessoas tomarem consciência e meditarem um pouquinho a palavra de Deus, e depois o sacerdote, ele exortar o povo, porque a homilia também é palavra de Deus, atualizada. E por fim, deveria também existir um silêncio, depois que nós comungamos, interiorizamos nosso Senhor. Como aqui na igreja, desde o início, eu percebi que o povo era muito inquieto, principalmente quando a igreja está muito cheia, até porque aqui também nesse norte mineiro, muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade para rezar por causa da temperatura. O calor, a agonia do calor, muitas vezes não permite que a gente, de verdade, ali se inteire. Não permite que a gente, muitas vezes, se concentre naquilo que a gente está celebrando. Mas deveria existir esse silêncio após comunhão. Aqui a gente canta um canto de ação de graças, que é muito comum no Brasil, que não deveria se chamar canto de ação de graças, porque toda a missa é ação de graças. Mas deveríamos chamar, no mínimo, de canto de meditação, que é o momento, se vocês observam, de um canto que faz a gente pensar mais um pouco e ser grato a Deus. Não é momento de conversar, não é momento de olhar para um lado nem para o outro, mas é o momento da gente, de verdade, voltar a atenção para dentro de nós e estarmos ligados espiritualmente a Cristo, que nós acabamos de comungar. Muitas pessoas não entendem isso aqui, mas é preciso de verdade que nós compreendamos esse tempozinho, esse momentozinho que é nosso, que é um momento de intimidade, a gente com Deus, Deus e a gente. Agora eu não preciso mais me ajoelhar aos pés do sacrário. Deus está comigo, eu volto para o meu lugar, ou sento, também posso me ajoelhar, mas eu não posso me dispersar. Eu preciso de verdade estar em comunhão com Deus. Outro aspecto muito bonito e forte da liturgia da igreja é a forma como nós nos comportamos dentro da igreja. Quando nós, enquanto católicos, precisamos cada vez mais tomarmos consciência que nós estamos lidando com o sagrado. Principalmente quem toma parte na liturgia da igreja, acólitos, leitores, ministros extraordinários, quem está fazendo comentário, quem está cantando. Por quê? Porque a Santa Missa, ela é como que uma obra de arte. Não pode acontecer uma coisa que se chama de quebra de rito. Por exemplo, você que vem à missa, que já tem o seu lugar cativo na igreja, todas as missas, quando acontece qualquer coisa estranha aqui no altar, você percebe, é raro. Faltou uma coisa.
Ou, de repente, o padre está ali, faltou uma coisa, tem que esperar. É uma quebra de rito. Ou o padre acabou o que estava fazendo, a música ainda continua cantando. Aqui não acontece isso não, mas em alguns lugares o pessoal da música continua cantando, onde deveria parar, é quebra de rito. Então, nada pode fazer com que venha atrapalhar o rito da missa. Vai uma coisa atrás da outra, vai uma coisa atrás da outra. E é esse rito, bem celebrado, que a gente de verdade demonstra o zelo que nós temos para com Deus. A gente demonstra decoro com a comunidade cristã, ou seja, aqui nós sabemos rezar e tratamos bem o sagrado. Existe aqui um respeito com a minha salvação. Por quê? Porque é o meio ordinário que a igreja me coloca, que a igreja me dá, para que eu possa chegar até o céu. Depois, outra coisa que é importante, a gente tomar muita consciência do que a gente está fazendo. A leitura proclamada não é para encher o tempo, porque tem gente que está na igreja, a leitura foi proclamada, mas nem sabe de onde foi tirada, nem sabe o que a palavra de Deus quis dizer. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês aqui na igreja hoje, ninguém olha a liturgia diária não, se olhar eu vou pegar depois. Se eu perguntasse aqui na igreja agora, de onde foi tirada a primeira leitura da missa de hoje? Você lembra? Será que você lembra? Ou não? Porque muitas vezes a leitura está aqui passando e você está voando, está pensando em casa, está pensando no filho, está pensando no problema, é alguém que levanta, você vai olhar dos pés à cabeça a roupa e não sabe o que aconteceu aqui. Se eu não estivesse transmitindo agora, eu ia fazer um vestibular nessa igreja, né? Ia descer aqui e pegar o microfone para ver quem acertava. Mas vocês vejam, a leitura foi proclamada. Neste instante, não tem 20 minutos. E a maioria do povo já esqueceu. Então, tem que existir da nossa parte o desejo de compreender a palavra que Deus está dirigindo ao meu coração. Compreender a palavra que está sendo proclamada na igreja, eu tenho que tomar consciência. O que é que Deus quer me dizer com isso? Deus está me falando o quê? Mas tem gente que não lembra. Uma vez eu falei aqui na igreja, assim, levem o folheto e reze esse salmo hoje na hora de dormir. Aí teve umas pessoas que me disseram assim, padre, me dê autorização para eu levar o folheto todo domingo. Eu digo, um homem não está aí, leve. Quem está empatando? Vocês podem levar, podem rezar, sim, é para isso mesmo. O folheto dominical a gente só usa uma vez. Não usamos mais de uma vez aqui na matriz, não, é só uma missa na matriz. Todas as comunidades têm. A gente celebra, se você chamou sua atenção, corte aquilo ali. Em casa, guarda aquele salmozinho lá, ou a leitura mesmo, decore, aprenda, tome gosto, né? Quando nós tínhamos outro folheto, aquele folheto antes da pandemia, o da Santa Cruz, que até parou aquela editora, uma pena, a gente sempre rezava uma oração depois da comunhão, não sei se vocês lembram, né?
que a gente rezava aqui uma oração e vocês rezavam daí, né? A gente mudou de folheto porque aquela gráfica fechou. Mas, como eu recortava aquele folhetinho ali, aquelas orações, muitas vezes tanta coisa bonita, e colocava ali dentro do livro que eu estou lendo, dentro do caderno de meditação, dentro de alguma coisa. Sempre tenho. Por quê? Porque descobria uma riqueza espiritual. Você pode fazer a mesma coisa, né? Eu vou todo domingo, quando sair da igreja, eu vou levar o jornalzinho, e antes de dormir eu vou rezar o salmo. Veja, ao invés de rezar muitas vezes aquela oração tão lambuzada que tanta gente faz. Então, a palavra proclamada na igreja, nós devemos buscar compreender, entender o que é que a igreja está querendo me dizer. Eu preciso saber o que foi proclamado. É claro que aqui na igreja, ultimamente eu venho pegando só a ideia central da leitura, da segunda leitura no domingo, do salmo, do evangelho, porque senão a missa ficava demasiadamente longa, né? O povo já reclama que demora um bocadinho, eu não acho não, eu ainda acho curta, né? Mas o povo acha que demora, né? Mas, pelo menos a ideia central ali, a gente tem que entender o que é que Deus está me dizendo com essa primeira leitura. O que é que Deus está me dizendo com esse salmo? O que é que Deus está me dizendo com a segunda leitura? O que é que a igreja está me falando na homilia de hoje? Por quê? Porque tudo isso aqui é a palavra que Deus está dirigindo ao meu coração. Eu não posso vir para a missa, vir na igreja e chegar lá na porta como se não tivesse vindo a me encontrar com Deus. Mas eu preciso sair da igreja preenchido. Esse preenchimento ele pode ser de um modo como um bálsamo que deixa a minha alma em paz, ou esse preenchimento pode ser como que um espinho, deixar a minha alma inquieta. Por quê, padre? Também pode ser assim. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela vai como uma flecha para nos ferir, para que a gente se converta, para que a gente perceba que devemos mudar de vida, que temos muita coisa a crescer, e quem nos exorta é justamente a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem um papel importantíssimo na celebração eucarística. Muitas vezes deve ter algumas pessoas da zona rural também nos assistindo. Muitas vezes a gente vê que muito está se perdendo da Santa Missa. Quando, por exemplo, a gente vê pessoas querendo se sentar na oração eucarística, aí quando o padre diz assim, rezemos o Pai Nosso, a pessoa vai e levanta. Não, tem um momento certo que nós devemos estar de pé, tem um momento certo que a gente deve estar de joelhos, tem um momento certo que o povo de Deus deve estar sentado. Por que isso, padre? Porque nós formamos um só corpo, minha gente. Aqui está a expressão perfeita do corpo místico de Cristo. O corpo de Cristo, que são vocês, e o sacerdote que age na cabeça de Cristo, ou seja, aquele que conduz em Cristo Jesus vocês para o céu. Ou, como antigamente, a visão que se tinha de uma barca a velejar, o padre aqui, virado todo mundo para cá, e o padre como o primeiro a conduzir vocês, como um pastor a conduzir vocês, como o condutor da barca a levar vocês para o céu. Então vejam, é importante
que a gente vá com responsabilidade, com carinho, compreendendo o que é que nós estamos fazendo aqui na igreja, que não é um faz de contas, que não é algo de qualquer modo, mas é algo que nosso Senhor nos deixou e nós fazemos. É por isso que não existe missa sem o mandato de Cristo. Fazer isto em memória de mim. E quando a gente celebra a Eucaristia, nós estamos cumprindo o mandato de nosso Senhor. Nós estamos cumprindo a ordem que Ele nos deixou. Fazer isto em minha memória. E nós fazemos por quê? Porque nós acreditamos na palavra que Ele nos dirige. Porque nós acreditamos na sua presença eucarística. Porque nós acreditamos na sua presença espiritual, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei, a Igreja de Cristo. Então vamos, na celebração da Santa Missa de hoje, pedir ao Senhor, o bom Deus, que aumente em nosso coração, cada vez mais a compreensão da missa que nós celebramos. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nós possamos cada vez mais conhecer a Santa Missa, para que a gente possa amar. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ilumine, de tal modo que nós possamos também catequizar aqueles que não compreendem e não entendem esse precioso tesouro da fé cristã deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua presença real, que vem até nós pela celebração da Santa Eucaristia.